meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa e inerrante Palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós queremos aqui fazer alguns agradecimentos. Agradecer a todos os irmãos que nos assistem pelo YouTube. Agradecer aos queridos irmãos que nos assistem também todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Farol FM 90.1. Queremos agradecer aqui ao evangelista Adriano Oliveira, que nos convidou e nos facultou esta oportunidade para estarmos participando deste programa das Assembleias de Deus. Agradecer também a toda a equipe ali do Farol, que coordena a nossa página AD Alagoas, na pessoa do irmão Everton, que sempre está colocando aí no sistema. Nós queremos aqui agradecer ao diácono Moacir Catarina, que reproduz o áudio desse vídeo todos os dias a partir das 22 horas na Web Rádio Capital Maceió. E agradecer a todos que se inscrevem no nosso canal, que estão inscritos no nosso canal. Deus abençoe a todos vocês. Nós comentamos a nossa lição sempre em 10 tópicos, por isso denominamos esta aula de Escola Bíblica Complementar. Todas as semanas estamos disponibilizando então um vídeo para que você possa, a partir da segunda-feira, estar estudando aí as matérias da lição. Vamos comentar então, irmãos, a nossa penúltima lição, lição número 12, para 18 de dezembro de 2022. A nossa lição, o título é Imersos no Espírito nos últimos dias. O texto áureo nos diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7:38. Nossa verdade prática, o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel 47, versículos de 1 a 12, que passaremos a ler. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá lugar para estender as redes,
O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque a sua água, ou as suas águas, saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Muito bem, queridos irmãos. Então, lemos aqui o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica em classe. Nossa lição tem aqui uma introdução que dá, então, uma visão panorâmica da nossa lição. O primeiro tópico trata sobre o aspecto escatológico. O segundo tópico sobre a implicação pneumatológica. O terceiro tópico sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. E, por fim, então, a nossa conclusão. Esta é a nossa lição, está comentada com muita informação interessante para todos nós. Eu quero, então, como sempre nos propomos a fazer, fornecer aos irmãos os 10 tópicos que nós construímos, que entendemos ser tópicos que vão ajudar na aplicação da lição e complementarizar o seu estudo. Então, o primeiro tópico que nós anotamos aqui foi imerso pelas águas que saíam do templo. Os irmãos vão ver no primeiro versículo da nossa leitura, que diz assim: depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. Então, meus queridos, essas águas elas saíam do templo. E essas águas, o nosso comentarista, ele busca enfatizar que estas águas representam o Espírito Santo. Quanto mais nós mergulhamos neste rio, mais imersos ficamos desse Espírito. Então, o Espírito Santo, que muitas vezes é comparado com o vento, comparado com o fogo, ele também é comparado com a água. A água tem várias características que correspondem às características do Espírito. Então, eu quero começar primeiro aqui, imersos pelas águas que saíam do templo. Obviamente, irmãos, que o fornecimento do Espírito, o derramamento do Espírito, ele não está estritamente ligado ou restrito a um templo. Eu posso ser cheio do Espírito Santo no meu trabalho, posso ser cheio no ônibus, posso ser cheio em qualquer lugar. Mas eu sempre tenho tratado o templo, e esta é uma palavra até para as pessoas que não estão frequentando igreja, desigrejados, fazem parte desse universo de desigrejados, para dizer que o templo ele é o lugar mais adequado, um lugar consagrado para que a gente realize o nosso culto a Deus, para que a gente ore, para que a gente ouça a palavra, para que a gente esteja reunido, como igreja de forma legítima, de forma legal. Então, existe uma bênção muito especial para aqueles que vão ao templo. E há coisas que nós conquistamos no templo, irmãos, que não conquistamos fora. Claro que quando se cria uma situação excepcional, num caso de excepcionalidade, nós não vamos deixar de receber as coisas de Deus porque não estamos dentro de um templo. Mas nós temos um templo. E se temos esse templo, é importante que a gente esteja envolvido com o templo, frequentando o templo. Eu me lembro quando aceitei Jesus como meu Salvador, 15 de janeiro de 1978, nós frequentávamos 11 reuniões por semana. E nos reuníamos no templo, e ali aprendíamos, ali convivíamos com os irmãos, ali quando você chegava desanimado, saía mais animado. Então, meus queridos, essas águas, aqui Ezequiel mostra que na visão que ele teve, essas águas saíam de debaixo do umbral da casa.
Eu acho isso muito significativo. Para mim, isto traz uma aplicação de que a casa de Deus ainda é um lugar muitíssimo apropriado para aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo. Muito bem, o versículo 1 já lemos então. O segundo tópico que nós anotamos aqui, eu coloquei imersos segundo o direcionamento do Senhor. O profeta, ele tem esta visão, as águas saindo de debaixo do umbral da casa para o oriente, não é? E diz assim, no versículo 2, e ele me tirou pelo caminho da porta do norte, esse personagem espiritual, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que significa mais ou menos 500 metros, e aí as águas davam pelos tornozelos. Depois ele mediu mais 1000, que são mais 500 metros, as águas já estavam nos joelhos, mais 1000, as águas já davam pelos lombos, né? Mais 1000 côvados são 500 metros. E mediu mais 500 metros e já era um ribeiro que eu não podia atravessar. Mas eu quero observar nesse tópico o direcionamento. O profeta que está numa visão espiritual, ele segue esse personagem, não é? Que está lá com um cordel de medir e o leva para a profundidade do ribeiro. O nome disso é direção. Vamos ver o nosso texto áureo, que diz assim, Jesus falando, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Isto é uma orientação de Jesus, um direcionamento de Jesus. E quem segue esse direcionamento vai estar cheio do Espírito Santo, imerso pelo Espírito Santo. Veja aqui, não é, do versículo 2 ao versículo 6 que nós lemos, que mostra o profeta sendo direcionado pelo Senhor. Também temos aqui o primeiro tópico e subtópico 2, onde tem o guia celestial. Aí está escrito aqui, um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo. Um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Continua como Cicerone nesse passeio, aquele que conduz, né? Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Então veja, havia uma condução, havia um direcionamento. E a felicidade do profeta, para que fosse imerso naquele ribeiro, foi seguir o direcionamento daquele anjo do Senhor. Muito bem. Terceiro tópico, eu anotei aqui, imersos pelo aprofundamento. Nunca foi, meus queridos irmãos, a intenção de Deus de que nós ficássemos em águas rasas, mas a intenção de Deus sempre foi que nós nos aprofundássemos, né? Quando a Bíblia fala em maturidade, em crescimento espiritual, em busca da estatura perfeita de Cristo, isso está falando de aprofundamento. Nós não podemos estar em um mar de águas com um dedo de profundidade. No tópico 2, subtópicos 1 e 2, nós vamos ver então aqui onde fala sobre as águas. Aí está dizendo, o ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros, elas me davam pelos tornozelos. Olha, começou o aprofundamento. 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos. E depois de mais 500 metros, elas já estão nos lombos. 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado num ribeiro, e o profeta agora tinha que nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Qual o propósito disso? Diz o comentarista.
Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Que coisa extraordinária. No subtópico 2, onde fala do Espírito Santo, diz: a imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito Santo são reflexo das suas múltiplas operações. Então, queridos, esse imersos fala de aprofundamento. Não podemos viver uma vida, estamos agora terminando 2022, nós não podemos ser em 2022 o que fomos em 2021. Agora já vem aí 2023 e como o tempo está passando rápido. E nós precisamos, irmãos, ir penetrando nessas águas e nos aprofundando, né? Porque isso fala de uma vida cheia do Espírito Santo. Quarto lugar, eu enumerei aqui: imersão que faz frutificar. Vamos ver o versículo 12, que diz assim: e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Por que essas árvores estão frutificando tanto? Porque elas estão à margem desse ribeiro. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Não é? E diz lá que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, não é? Dá o seu fruto na estação própria, né? E que maravilha, né, irmãos? Então, uma planta viçosa, uma planta frutífera às margens do rio. Isso fala de um crente que é cheio do Espírito Santo e ele frutifica. Nós estamos vendo muitas vezes pessoas que fazem muito barulho e frutificam muito pouco, né? Nós muitas vezes associamos o pentecostalismo ao barulho. Claro que há manifestações do Espírito Santo, que existe o barulho, né? Eu sou crente das Assembleias de Deus há 44 anos e sei o que estou falando. Agora, muitas vezes são barulhos de panela vazia, porque são pessoas que gritam muito, que falam muitas línguas e que até profetizam, mas muitas vezes não produz fruto. Ou o fruto que aparece é fruto podre, fruto mal cheiroso, fruto bichado. Aí não adianta, né? A gente mede o padrão de um cristão, a temperatura espiritual de um cristão, o nível de vida cristã, pelo fruto que esse crente produz. Alguém pode pular à vontade na minha frente. Alguém pode disparar em línguas à vontade na minha frente. Se eu não ver a frutificação, isso e nada para mim é a mesma coisa. Tem que frutificar. Jesus disse: eu vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. João 15,5, ele disse: eu sou a videira e vocês são as varas. Todo aquele que está em mim, porque a pessoa pode não estar nele, todo aquele que está em mim e eu nele, disse Jesus, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essas árvores à margem do ribeiro que saiu do templo, elas frutificavam. Que Deus me ajude, que Deus te ajude a frutificarmos abundantemente no reino de Deus. Frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Quinto lugar, imersão que produz cura. Há uma outra coisa interessante, irmãos, que por onde essas águas passavam, nós vamos ver no versículo 8, que diz assim, olha, então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas.
Que coisa linda! Nós podemos dizer que um crente imerso pelo Espírito Santo, ele é um crente curado. Não é? Um crente imerso no Espírito Santo, ele produz cura. Então, que coisa linda, não é, irmãos? Muitas vezes o que está faltando em nós é um enchimento do Espírito Santo. Às vezes nós nos preocupamos com muitas coisas, não é? Mas a grande preocupação deve ser estar em Cristo. Isso é maravilhoso. Estar em Cristo, ter uma vida cheia do Espírito Santo. 99,9% dos seus problemas e dos meus problemas baterão em retirada. Até porque a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Todas as vezes, irmãos, que nós estamos envolvidos demais em problema, é porque nós estamos em falha. Estamos deixando a palavra de lado, estamos deixando os cultos e a igreja de lado, estamos deixando a oração de lado, estamos deixando a comunhão de lado, estamos muito preocupados com as coisas desta vida, com as coisas que perecem, com o ouro, com a prata, com o status, com a posição, e muitas vezes deixamos de nos preocupar em ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu posso dizer, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida curada e uma vida que produz cura. Veja que por onde esse ribeiro passava é símbolo do Espírito Santo. Não é? A cura acontecia. Né? Aqui fala daquela região do Mar Morto. Né? Todos sabem que o Mar Morto é um mar morto, como se diz, porque ele recebe as águas que vêm lá do Mar da Galileia, do Jordão. Ele recebe, mas ele não repassa. O Mar da Galileia recebe aquelas águas que vêm das geleiras lá do Monte Hermon, mas repassa esta água. Né? O Jordão recebe e repassa lá para o Mar Morto, mas o Mar Morto só recebe e não repassa. Por isso que ele é morto. Né? A concentração de sal me parece que é de 30%, enquanto no oceano, na normalidade, 3%. Então, aquela região não tem vida. Né? Peixe não vive naquele Mar Morto. Né? Enfim, é um mar que só tem morte. Mas há profecia em relação aqui ao físico, ao geológico, né, de que aquela região será curada. E assim é o crente que é cheio do Espírito Santo. Eu digo sempre que se nós temos uma vida cristã, chegamos nos lugares e a nossa presença não produz mudança em nada, irmãos, nós estamos em falha. Infelizmente, estamos em falha. A presença do cristão em qualquer lugar é uma presença de cura. Eu me lembro de um amigo meu que ele servia no norte do país e ele me contou uma vez que quando ele veio passear na cidade dele, os que moravam com ele lá numa república, todo mundo adoeceu. Quando ele voltou de novo de viagem, todo mundo sarou. E o pessoal notou, disse: rapaz, depois que você viajou, todo mundo aqui adoeceu. Quando você chegou, todo mundo foi curado. Ele disse que a presença do cristão é uma presença abençoadora e uma presença curadora em todas as áreas e aspectos da vida. Sexto lugar, imersão que produz vida. Havendo cura, vai haver vida. Não é? Mas vamos ainda, irmãos, voltando no tópico 5, me desculpem, né? Imersão que produz cura. Eu li o versículo 8, mas tem lá no tópico 3 e subtópico 2, diz assim: essas águas, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, ou Mar Salgado, ou Mar das Campinas, ou Mar da Arabá. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta. Ele está a 396 metros abaixo do nível do mar. E é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Visto que o lago não possui escoamento natural, suas águas são eliminadas por meio de evaporação. E aí, uma grande concentração de sal ali. Muito bem, era a parte da lição que eu gostaria de incluir nesse tópico. Agora o tópico 6.
Imersão que produz vida. Vamos ver os versículos 9 e 10 da nossa leitura. Nos diz assim: e será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Então, meus queridos, nós vamos ver que essa imersão produz vida. Terceiro tópico e subtópico 1, que fala da abundância de árvores. Mais embaixo um pouquinho, tem assim: nessa região se localiza o Mar Morto. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Então, nós podemos dizer que essa imersão da qual fala a lição, imersos no Espírito nos últimos dias, essa imersão produz vida. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que tem vida. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que produz vida. Produz vida nas suas atitudes, produz vida na sua palavra, na sua pregação, no seu trato com as pessoas. Que coisa linda! Não é? O crente não trabalha com projeto de morte, mas trabalha com projeto de vida. Vamos então para o nosso sétimo tópico, imersão que nos leva ao serviço. Olha que coisa linda, irmãos, versículo 10. Versículo 10 diz assim: será também que os pescadores estarão junto dele. Ora, não tem pescador no Mar Morto, né? Mas neste tempo, havendo cura, havendo vivificação, haverá até pescadores junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. Né? Olha que coisa linda. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que essa imersão, ela nos leva ao serviço. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que trabalha na obra de Deus. Ah, pastor, conheço uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas não dá um prego numa barra de sabão na obra de Deus. Olha, irmãos, isso é questionável. A não ser, irmãos, aquele idoso, né, aquele velhinho, aquela velhinha que já trabalhou tanto. Às vezes ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo, já não está trabalhando como trabalhava. Agora, um crente novo, aí um diácono, um presbítero, um auxiliar de trabalho, um membro, com toda a condição, com toda a energia, mas você não vê essa pessoa cooperar em nada, trabalhar em nada. Os corais aí estão precisando de pessoas para cantar, as orquestras estão precisando de pessoas para tocar. Nós temos diversas atividades, só não trabalha na casa de Deus quem não quer, quem fica escolhendo serviço e quem quer aparecer. Agora, trabalho na casa de Deus, há trabalho para todo cristão que queira, não falta trabalho. O que nós temos hoje são pessoas sobrecarregadas de atividade e outros de braço cruzado. Mas está aí um indicador. Se alguém está imerso no Espírito, inundado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, essa pessoa é levada, irmãos, fatalmente a trabalhar. É como diz o texto lá de Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aquele poder ali é dunamis. Poder é a mesma palavra de origem lá para dinamite, para dínamo, né? Produz energia. Então, é alguém que é impulsionado ao serviço. Então, imersão que nos leva ao serviço. Oitavo lugar, imersão que traz abundância. Vamos ver esse retrato de abundância por onde esse rio vai passando. Versículos 7, 9, 10 e 12. Vamos ao versículo 7.
o que diz ali: e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia, olha, uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Vamos agora para o versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá, olha aqui, muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão e viverá tudo por onde quer que entre esse ribeiro. Eu quero que você guarde aí que haverá muitíssimo peixe. Versículo 10 fala dos pescadores que estarão ali, haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Esse mar grande é uma referência ao Mediterrâneo, né? Então veja, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Glória a Deus. E o versículo 12 também diz: e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então veja, aqui o comecinho: subirá toda sorte de árvore, abundantes qualidades de árvore junto a esse ribeiro. Então isso fala de abundância, e eu digo sempre que um crente cheio do Espírito Santo é abundante. Abundante é fartura, irmãos. Abundante é ir além da sua mera obrigação. Paulo disse assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então você não é aquele crente que só cumpre escala, não é que só faz aquilo que é mandado. Não, você faz além, porque você faz com alegria. Eu conheci um irmão que ele dizia: olha, pastor, eu trabalho muito na igreja, e às vezes as pessoas até me censuram, mas eu faço isso porque eu sei de onde foi que Deus me tirou. Glória a Deus. Quem sabe de onde saiu, quem se lembra de onde Deus o tirou e é grato por aquilo que Deus fez na sua vida, fatalmente, irmãos, esta pessoa é uma pessoa abundante na obra de Deus. É alguém que faz além do que lhe é pedido ou além daquilo que é a sua pura obrigação. Nono lugar, imersão com propósito. Eu coloquei entre parênteses aqui, sem desperdício. E nós vamos ver então aqui nos versículos 11 e 12. Eu achei muito interessante esta observação. O versículo 11 e o versículo 12. O versículo 11 diz: mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Então, até os charcos e os lamaceiros não sararão, mas serão deixados para sal. Quem não precisa de sal, não é? Então, vai servir para alguma coisa. E no versículo 12, diz que subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Por que não cai a folha e por que não perece o fruto e por que os charcos servem para sal? Porque no reino de Deus não há desperdício. As coisas são feitas com propósito. Tudo que Deus faz tem uma finalidade especial. Tudo que Deus faz é extraordinário, é maravilhoso, para a glória do seu nome e tem um propósito firme. Quem está imerso no Espírito, ele tem propósito. Ele não vive uma vida à deriva, sem saber de onde vem, sem saber para onde vai, sem saber para o que foi chamado, sem saber qual é a sua função no reino de Deus. Não, essas pessoas que vivem assim à deriva, irmão, sem saber de onde vem nem para onde vai, não é?
são pessoas que não têm propósito, mas aqueles que estão imersos no Espírito, ninguém pode estar, irmãos, cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, para não viver uma vida com propósito. Seria, dentro da minha maneira de ver, um desperdício. Alguém cheio do Espírito Santo e boiando para lá e para cá, sem saber o que fazer, sem saber aonde ir, sem direção, não tem lógica. E, em último lugar, para o nosso vídeo e o nosso programa não ficar tão longo, imersão que nos conduz ao conhecimento. Irmãos, tem uma palavrinha aqui no texto, que me remeteu a isso aqui. Imersão que nos conduz ao conhecimento. Eu quero dizer que uma pessoa que tem uma vida cheia do Espírito Santo, tudo que ela faz tem que prestar. Tudo que ela faz tem que edificar. Então, imersão que nos conduz ao conhecimento. O versículo 6, veja bem, que o profeta foi levado, aquele personagem, aquele homem mediu 500 metros, as águas deram nos artérios ou nos tornozelos, mediu mais 500 metros, as águas no joelho, mediu mais 500 metros, águas pelos lombos, e mediu mais 500 metros, e ele já não tocava no chão e já estava nadando. No versículo 6 está escrito, e me disse, viste, filho do homem? Somente essa pergunta. Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Missão cumprida. Então ele foi, viu, contemplou, certamente assimilou as lições que Deus tinha para ele, adquiriu o conhecimento que o Senhor propusera para ele. Então, meus queridos, esta imersão é uma imersão que nos conduz ao conhecimento. Entenda o trabalhar de Deus na sua vida. Pastor, estou sofrendo muito. Pergunte a Deus o que Ele está querendo lhe ensinar. Porque tudo que Deus permite que venha até nós, todas as pessoas e coisas que cruzarem o seu caminho, de alguma forma, serão pedagogias de Deus para a sua vida. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao vosso coração. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo programa e um abraço carinhoso a todos em nome de Jesus.